Se tem uma pessoa que muita gente pega no pé, é o árbitro de futebol, também chamado de juiz. Seja por não ter validado um gol, não ter marcado uma falta, dado um pênalti ou, supostamente, beneficiar o clube adversário. A bem da verdade é que ser bom no que se faz nem sempre agrada a todo mundo. E esse que está aqui conosco realmente é dos bons, pois só no Campeonato Gaúcho já foi eleito o melhor árbitro de futebol por 4 anos consecutivos. Natural de Porto Alegre, ele que é professor de educação física, apitou partidas de futebol por 15 anos, até que decidiu deixar os gramados. Toda a experiência arrecadada ao longo de anos, fazendo parte de jogos muito importantes, também o levou para as análises como comentarista esportivo, opinando lances polêmicos. E muita gente que acompanha o futebol já ouviu o nome dele antes do início da transmissão. Dando o apito inicial do programa de hoje, está no ar o Página 2. E hoje é muito bom a gente andar na linha para não tomar cartão vermelho, não é? Verdade. Quem abre o livro da vida conosco é o ex-árbitro de futebol, Márcio Chagas da Silva. Seja bem-vindo, Márcio. Muito obrigado pelo convite, né? Uma satisfação poder dividir um pouco da minha história para vocês e para os telespectadores também que vão acompanhar o programa. Né? E é bem como tu disseste no início, né? Se tem uma pessoa que não agrada, ninguém é o árbitro. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Se o árbitro não agrada a todo mundo, o Márcio com certeza deve agradar um número maior de pessoas. Então me conta, quem é o Márcio fora dos campos? Bom, o Márcio, né? Não estou falando terceira pessoa, mas não é por arrogância. Eu sou um professor de educação física, pai do Miguel e da Joana. Trabalho atualmente como assessor parlamentar da deputada Laura Cito na Assembleia Legislativa. Na próxima semana vou assumir como vereador, né, que eu fiquei de segundo suplente na eleição do ano passado. Sou um amante do esporte e o esporte foi o que me proporcionou, eu acredito que chegar onde eu estou hoje, em virtude de todas as oportunidades que eu tive em virtude do esporte, tanto como estudar num colégio particular sendo aluno bolsista, depois ingressar na universidade para cursar educação física. Então eu sou muito grato a tudo que o esporte me proporcionou e tento deixar, né, um pouco dessa história e um pouco desse legado para os meus filhos também, sabendo da importância que o esporte pode ter na vida deles em termos de oportunidades futuras. Márcio, como a gente falou no início, natural de Porto Alegre. Isso. Criado em que parte da cidade? Criado no bairro Azenha, né, morei durante 16 anos na Azenha, na rua Marcílio Dias, né, estudei num colégio público ali atrás, na rua General Caldwell, no colégio Duque de Caxias, fiz o jardim, primeira e segunda série, depois estudei o restante do primeiro grau, que hoje é o ensino fundamental, né, no colégio Nossa Senhora de Lourdes, que é o Romano, Sagrado Romano, uma coisa assim, Romano Santa Marta, é o nome dessa escola hoje. No segundo grau, eu acabei estudando no IPA, como aluno bolsista, como eu te disse, né, por jogar basquete, que foi uma modalidade que eu joguei durante 10 anos, e me proporcionou essas entradas em espaços que, de repente, através somente da questão econômica dos meus pais, eu não teria essa chance. Né, fiz o segundo grau no IPA, depois ingressei na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, na Unicinos, para cursar Educação Física. Então, o bairro onde eu me criei, assim, tenho bastante saudades, é da Zenha. Foi onde eu passei um bom tempo da minha infância e quase toda a minha adolescência. E Márcio, né, tu falasse aqui que uma das coisas que tu fez foi jogar basquete. Isso. Conta pra nós qual a tua altura, porque a gente já viu que é alto, né? Sim. Bom, eu tenho 1,90 m e eu era grande, hoje eu não sou mais, né? Mas na época de guri, assim, até os 15, 16 anos, era uma altura muito boa, né? Não que não seja até hoje, mas assim, é que os atletas atuais são muito grandes. Eu, por exemplo, eu tenho um filho, o Miguel, que tem 12 anos, ele tem 1,85 m já. Bah. E ele é muito grande, né? E a Joana, que tem 8, não chega a ter essa altura, mas ela também, perto das coleguinhas dela, ela é muito grande. Então é mais um motivo para eu incentivá-los a fazer, né, a praticar o esporte. Se vão ser ou não, isso é o de menos. Mas o convívio dentro desse espaço, no meu entendimento, ele é muito importante, principalmente dentro do esporte coletivo, porque é onde a gente tem a possibilidade de conviver com outras pessoas de diferentes classes sociais, raças,
cores, credos, religiões, e entender que um depende do outro, e ele dentro da quadra não vai prevalecer a superioridade econômica, financeira ou de cor, né, de alguém se sentir superior ao outro. É um esporte coletivo onde é uma engrenagem, que um depende do outro e vai funcionar se essa engrenagem realmente estiver bem azeitada ali, funcionando de uma maneira harmônica. Pois é, Márcio, tu citou a questão de sempre estar desde cedo incluso no esporte. Como a gente também falou na abertura do programa, todo mundo lembra no início da transmissão, Paulo Brito, Jader Rocha, falando trio de arbitragem, Márcio Chagas da Silva. Como é que tu foi parar na arbitragem? Como é que chegou para ti essa questão, essa iniciativa de ser árbitro de futebol, ser o juiz do futebol? Bom, na realidade eu estava na metade... Eu sempre gostei de futebol, tá? E não sou um ex-jogador frustrado de futebol. Eu sempre gostei, sempre soube das minhas limitações, né? E pelo fato de sempre me destacar pela questão da altura, eu nunca fui velocista, não era habilidoso, mas sabia jogar, mas não era minha. Eu sabia que tinham meninos muito melhores do que eu. Então, em determinado momento da minha vida, eu cheguei a me arriscar a jogar futebol de salão no Teresópolis Tênis Clube. Eu tinha 10 anos, joguei até os 12, mas vi que não era para mim. E aí, fui pro basquete. Mas sempre ficou aquele resquício, aquela saudade do ambiente do futebol, né? Seja ele do futsal, como do futebol mesmo, de 11. E por ter convivido muito tempo, né, com meu falecido pai, que já faz, acho que fez 29 anos que meu pai faleceu, mas até os meus 20 anos eu convivi muito com meu pai, que foi um diretor de futebol de salão do Grêmio na década de 70 e 80, o apelido dele era Buda. Então, esse negócio do futebol ele sempre esteve muito vivo na minha família. E aí eu cheguei na metade do curso de Educação Física na Unicinos, eu não sabia qual área eu iria me dirigir, eu sabia que, através do basquete, eu não teria uma rentabilidade financeira suficiente, bacana, conforme o que eu queria e estava prevendo para mim, porque, infelizmente, no Brasil, o único esporte que é validado e tem, né, essa chancela de apelo popular é o futebol. E aí eu pensei, bom, eu vou fazer um curso de árbitro, porque eu acho que, de repente, eu consiga estar dentro dessa modalidade que eu sempre gostei e vou desempenhar uma função que eu acho que vai dar um retorno financeiro bacana. No primeiro momento, eu fiz com o intuito de ajudar nas questões financeiras, porque eu estava na metade do curso de Educação Física, né, para comprar xerox, livros, passagens, né, lanche na universidade, até roupas também. E aí eu fui vendo que a coisa começou a pegar corpo e que era um espaço que estava em aberto, assim, que eu podia aproveitar bastante. Então, nasceu desse sonho ali né, na realidade, não foi uma busca por uma rentabilidade extra que acabou se tornando uma continuidade numa profissão. Eu quero chamar, então, a foto número 1, né, que mostra, né, um desses momentos. E me conta como é que foi a primeira vez apitando um jogo desse que a gente vai ver aí na foto. Isso, bom, que é apenas o maior clássico do Brasil, né? Eu considero também. E eu escolhi essa foto assim porque ela tem uma representatividade, uma representação muito grande, né? Além de ser 3 homens negros nessa foto, tem aquela questão da rivalidade da dupla Grenal. No meu entendimento, o jogo mais difícil, jogos mais difíceis que eu apitei na minha vida, né? Eu tive a oportunidade de apitar 4 Grenais. Os 4 me sugaram muito, não só na questão física, mas emocional, bastante também. Porque o Grenal é tudo que antecede a partida, né? Toda a rivalidade dos dirigentes durante a semana inteira e também a inflamada que a imprensa, né, principalmente, joga ali uma gasolina a semana inteira para o negócio pegar fogo mesmo. Tem os 90 minutos e depois tem o pós-jogo, né? Se nos 90 minutos deu tudo certo, ok. Se não deu alguma coisa certa, aquilo ali tem uma repercussão muito grande até que se tenha uma próxima rodada. E eu digo, né, eu sempre brinquei, o Grenal são os únicos 90 minutos que o árbitro ele é mais importante que o governador do estado, inclusive, né? Porque tudo passa pela mão dele. Inclusive o estado para assistir, né, e ele vai ser xingado o tempo inteiro. Mas foram quatro vezes de 90 minutos que eu me senti importante no estado, assim, de poder comandar o estado do Rio Grande do Sul. Mas assim como a responsabilidade de tu ter mais atenção e ser mais importante que o governador do estado,
isso também recai muito para ti da responsabilidade de estar ali ajudando a tomar decisões, a organizar não só os jogadores, mas também o próprio público do estádio, quando os próprios torcedores passam um pouco do ponto, como a gente vê com sinalizadores, que faz muita fumaça, daí tem a decisão de paralisar a partida. Ou também quando tem conflitos, tanto dentro quanto fora de campo, é todo um conjunto que administra em uma responsabilidade em uma única pessoa, né? Total. E eu acrescento mais um ingrediente em tudo isso, né? Por um bom tempo na arbitragem gaúcha, eu fui um dos poucos, se não o único árbitro negro apitando. E isso tinha um peso muito, muito forte, né? Porque quando eu entrava em campo, eu entrava eu meio que representando um coletivo. Por que eu digo isso? Porque se eu errasse na partida, viriam aqueles xingamentos, né, e falas racistas que eu escutei ao longo da minha vida, né? Ah, tinha que ser preto. Ah, viu, não fez na entrada, fez na saída. Viu, não dá para dar chance. Né? Porque eu sabia que o peso ia ser muito maior. Então, tinha toda essa responsabilidade de deixar o ambiente controlado disciplinarmente, né? Não só dentro do campo, mas também fora, nas arquibancadas, porque é um jogo que dá muito conflito, e mais uma carga emocional de carregar um peso extra nas costas, que era essa questão racial também, que ela é muito... infelizmente, no nosso estado, ela tem um peso muito maior do que qualquer outro lugar. E, Márcio, como lidar com isso, né? Como que tu aprendeu a fazer esse jogo, né? Ali na primeira vez, né, que tu viu esses atos racistas, como é que tu te deu conta, tipo, do que estava acontecendo e como que eu posso administrar isso para que isso não me atinja tanto e eu consiga manter a ordem do que eu estou fazendo aqui? Bom, nesse sentido eu tive muita sorte, né, na minha criação. Né? Dentro da minha casa nunca teve romantização dessa questão, sempre foi pautado. Né? A minha mãe, que é viva, é uma professora do estado aposentada de português, trabalhou mais de 50 anos para o estado. Meu pai era engenheiro também, então tinha uma questão, assim, em termos de família, um pouco diferenciada da grande maioria. Não que isso seja um fator preponderante, né? Eu acho que na questão de conscientização. Mas a pauta sendo abordada sistematicamente, ela fortalece, porque ela antevê situações. E desde pequeno, eu não citei, né, e não coloquei nas fotos, eu comecei a fazer esporte muito cedo, quando eu tinha 7 para 8 anos, e foi o judô. Né? Quando meu pai e a minha mãe decidiram colocar eu e meu irmão mais velho num colégio particular, automaticamente havia uma preocupação em virtude das questões raciais e também de outras questões que acontecem dentro da escola, né, de briga, conflitos e tal. O meu pai, junto com a minha mãe, decidiu, bom, eles vão fazer judô, para eles aprenderem a se defender. Porque eu não tenho, né, não estou falando como se fosse minha mãe, a minha mãe, eu não tenho como sair da escola, eu trabalho quase que 60 horas no estado, 20 horas de manhã, 20 de tarde, mais 10, 12 de noite para complementar a renda. O meu pai também trabalhava o dia inteiro, não tem como eu estar saindo do emprego, do serviço o tempo inteiro para estar tomando providências de alguma coisa que vai acontecer na escola. Então vocês têm que saber se defender. E isso, de certa forma, também foi uma das maneiras da gente se proteger dentro desse espaço. Né? E a abordagem frequente do diálogo dentro de casa. Né? Meu pai sempre disse para mim e para o meu irmão, ó, vocês não saiam sem documentos, não corram nas ruas. Né? Essa temática ela sempre foi muito bem batida. Quando eu venho para a minha fase adulta e me deparo com isso, porque aconteceu isso tanto na infância, adolescência e na fase adulta, eu, de certa forma, já sei lidar com essas questões porque eu fui preparado para isso. Óbvio que tem sempre um impacto emocional, né? Porque por mais preparado que se seja, a gente não espera e não quer que aconteça, né? Mas tem uma preparação. Então, quando aconteciam esses fatos, eu ficava muito chateado, né? Muito brabo também, mas eu sabia que eu tinha que ter um equilíbrio emocional até para não revidar e perder a razão da situação. Né, saber tomar a providência correta. O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma denúncia, eu posso fazer um adendo na documentação da partida, que é a súmula, colocar o que aconteceu e deixar que a justiça tome as providências. Tu citou anteriormente a questão de que a responsabilidade de apitar também lidava com questões racistas.
Fazendo uma breve pesquisa que a gente sempre faz antes de começar a entrevista, eu vi uma notícia que dizia que quando terminou uma partida que tu foste apitar no interior, tu encontrou o teu carro no estacionamento do estádio amassado, com cascas de banana na volta e até mesmo no escapamento do veículo. A pergunta que eu te faço foi: tudo isso que aconteceu, infelizmente, que a gente acompanha até hoje, que te tirou da tua atividade? Foi o fator preponderante para eu tomar essa decisão, né? E quando vem essa história, muitas pessoas, e já se passaram 11 anos que aconteceu isso, foi em 2014, muitas pessoas pensam que aquele foi o único caso que eu passei, né? Pelo menos foi o único publicizado. Eu já tinha passado por outras situações na arbitragem de racismo. A primeira aconteceu em 2004, com um membro da comissão de arbitragem, inclusive, que me convidou para ir até a casa dele, porque ele me deu uma isca como se a gente fosse fazer um plano de carreira, porque ele vislumbrava que eu pudesse chegar no quadro internacional da FIFA e tal, porque eu tinha me destacado no meu primeiro campeonato gaúcho e fui indicado árbitro revelação no campeonato. E eu fui na casa dele, inocente e tal. Chegando na casa dele, me tratou super bem, me deu um papel e caneta e pediu para eu ir anotando tudo que ele tinha de orientação para me passar. E eu fui anotando. Quando eu completei a primeira metade da folha, ele recolheu essa folha de cima da mesa, começou a ler, e aí disse assim: pô, tu vê, realmente a letra é tua. Nós estávamos em dúvidas na federação se alguém te ajudava a redigir a súmula, porque é um português muito bom e uma letra bonita. Ele não precisou me chamar de macaco, não precisou me chamar de absolutamente nada, mas ele criou uma desconfiança pelo fato de eu ter uma capacidade intelectual de redigir uma súmula, sendo que tinham outros árbitros, inclusive dos que foram indicados, né, foram 3 árbitros indicados a árbitro revelação, outros árbitros que não tinham nem ensino médio completo. E naquele momento eu já era formado, pós-graduado, eu trabalhava na prefeitura de Esteio, eu era concursado na prefeitura como professor de educação física, trabalhava no Grêmio Náutico União e no La Salle de Santo Antônio. Eu era que nem o Júlio, do Todo Mundo Odeia o Chris, né? Eu trabalhava em 3 empregos e ainda tinha arbitragem, e mesmo assim os caras colocaram em dúvidas para saber se eu conseguia redigir uma súmula. Ali me caiu uma ficha, né? Além de ser bom no campo, eu tenho que ser muito melhor fora, porque os olhos vão estar o tempo inteiro para mim na expectativa de uma falha, né? Que eu escorregasse em algum momento. E eu acho que eu fui muito bem abençoado no tempo que eu fiquei, os 15 anos, que essa falha não veio. Então, consegui sair ileso nesse sentido. E depois que tu sai, né? Tu toma essa decisão. Quais caminhos que tu procura seguir, né? Porque trabalhando 15 anos como árbitro de futebol, naquele momento tu, né? E agora? Para que lado eu vou? Continuo no futebol, saio do futebol, vou para outro esporte? Bom, na realidade, eu nunca saí do futebol, né? Eu saí temporariamente da arbitragem dita como profissional, mas não é profissional. Eu não representei mais a Federação Gaúcha de Futebol, eu continuei apitando jogos amadores. E posterior à minha saída, eu acabei sendo convidado para trabalhar como comentarista de arbitragem no Grupo RBS, onde eu trabalhei durante 6 anos. E digo, né, foi um período muito bom e bacana da minha vida. Pude conhecer vários colegas legais, né? Tenho assim uma relação e uma admiração muito grande com as pessoas que eu trabalhei por lá, mas eu tive problemas com um gestor em específico, né, que, de certa maneira, tinha esse pensamento colonizador, racista, e a gente teve muitos conflitos até que chegou 2020. Durante a pandemia, ele acabou me desligando por uma matéria que tinha saído um ano antes do UOL e tal. Ele não gostou do conteúdo, mas foi um desabafo, uma denúncia de algo que já vinha acontecendo frequentemente, principalmente quando eu ia trabalhar nos jogos na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, de tentativas de invasão à cabine de imprensa, para me agredir, né, de não conseguir sair do hotel, porque se a gente ia em algum espaço para jantar, almoçar, sempre passava por alguns torcedores e tinha xingamentos. Então, era uma situação que me deixava muito aflito e tenso, né, quando a gente ia trabalhar em Caxias do Sul. Até que chegou num jogo específico, em 2019, numa semifinal do Campeonato Gaúcho, entre Juventude e Inter, onde teve um pênalti favorável à equipe do Juventude. Eu falei na transmissão que tinha sido pênalti, mas o pavilhão inteiro da torcida do Juventude não gostaram, que o árbitro não marcou a penalidade e tal, viraram para a cabine e começaram a me xingar de tudo.
E nesses xingamentos eu peguei meu telefone, fiz menção como se eu estivesse filmando, até que uma torcedora que estava com uma criança no colo pegou a criança, botou no colo de uma outra e disse: vou subir e vou dar na tua cara. E ela subiu. Não bateu na minha cara, mas quase, né? Ficou numa distância curta, assim, me xingando. E aí eu perguntei pra ela: por que tu tá me xingando? Ah, tu não viu que foi pênalti? Sim, eu vi, falei aqui que foi pênalti, tu quer que eu faça o que mais? E ela assim: foi tu que botou ele lá? Eu disse: não, eu não tenho esse poder. Aliás, eu não posso nem entrar na Federação Gaúcha de Futebol. Eu fiquei 10 anos sem entrar na Federação Gaúcha de Futebol depois que eu fiz essa denúncia contra o Esportivo de Bento Gonçalves. Eu fui voltar a entrar na federação o ano passado, a convite do presidente atual, que é o Luciano Oxman, né? Porque eu tinha uma determinação do presidente anterior que eu não pudesse entrar porque ele se sentiu traído por eu ter feito uma denúncia sem ter consultado ele antes. E ali, para mim, foi meio que uma gota d'água, né, em 2019, quando eu fiz essa denúncia, porque esse meu ex-gestor ficou brabo, né, e ele me dizia no ponto, né, se tu quiser sair da transmissão, eu te apoio. Eu disse: não, o apoio que eu quero de ti é que tu me dê as imagens ou mostre o que está acontecendo aqui para todo mundo ver. E aí ele me disse assim: não, isso eu não posso fazer porque senão os patrocinadores não vão gostar, então tu não está me ajudando em nada. Tu tá tentando simplesmente fazer com que eu entregue um troféu para os caras de me tirarem da transmissão, e eu não vou fazer isso, até porque eu não bati na porta da RBS para pedir emprego, vocês que me convidaram para trabalhar aqui. Então tu que tem que me dar o respaldo, né? Tu que tem que abraçar isso por mim. E quando a gente chegou na televisão, ali no Morro Santa Teresa, tomei uma enxurrada de xingamentos nas redes sociais, né, em virtude desse pênalti, que não foi marcado pelo árbitro. E aí eu mostrei para ele uma das mensagens, que era super pesada, né? Entre elas tinha uma que dizia que nós sabemos onde estão os macaquinhos todos, nós vamos matar teus macaquinhos, que eram os meus filhos. E aí eu mostrei para ele e ele disse assim: ah, vai me dizer que isso te incomoda? Eu disse: cara, não só incomoda a mim, mas como deveria te incomodar também. Mas eu tô vendo que mais uma vez eu tô sozinho. E aí eu fiz a denúncia no Ministério Público, o pessoal do UOL viu a matéria, entraram em contato comigo, eu fiz uma matéria com o UOL. Essa matéria teve uma repercussão tremenda no país inteiro, com o título "Matar negro não é crime, é adubar a terra", que era um dos xingamentos que eles diziam bastante lá no campo. E aí, a partir dali, eu comecei a perder espaço dentro da emissora e tal. E, tipo assim, houve um desgaste de ambos, até que eu acabei sendo desligado no início da pandemia. Deu a pandemia, um mês depois, eu fui um dos que foram demitidos. Mas, tirando esse personagem, os demais, para mim, uns baita de uns colegas que eu tenho maior admiração, respeito e torço para que continuem trabalhando na emissora por muito tempo. É realmente tudo muito absurdo, né? Mas provando que esteja dentro ou fora de campo, ser juiz não é fácil. Márcio, a gente tem mais páginas para ver contigo. A gente vai fazer um rápido intervalo para a gente já virar outras, que tem muita coisa ainda para a gente descobrir de Márcio Chagas da Silva. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Página 2. Hoje nós estamos recebendo aqui o ex-árbitro de futebol, Márcio Chagas da Silva. A gente já acompanhou um pouquinho, né, Carol, dos bastidores, de como é que é toda essa função e responsabilidade, acima de tudo, de estar apitando jogos importantes por muitos anos. Mas a gente tem uma descoberta a respeito dessa pessoa. Pois é, né? Um homem, eu diria, versátil.
né, que vai... Vamos Entre tirar essa muitos dúvida pontos, aí, vamos esclarecer. Mostra pra mim, então, a foto número 2. E, Márcio, conta pra gente. Desfile de carnaval. Pá, pra mim foi a primeira vez que eu saí, né? Foi em 2022 esse desfile pela realeza, que homenageava os lanceiros negros, e para mim teve um simbolismo muito grande, até porque eu tenho aqui, ó, tatuado os lanceiros negros no meu braço, sabe? E quando saiu o convite, né, para fazer esse desfile, tá aqui, ó. Não é caô, não foi depois, já tinha antes, tá? Porque para mim é a história que não foi contada de maneira correta, né? Eu acho que voltar no tempo e ressignificar determinadas coisas é super importante, principalmente quando a gente reconhece lacunas que ficaram pendentes no ensinamento. E uma dessas lacunas, no meu entendimento, é a história dos lanceiros negros, né, que foram traídos na Guerra dos Farrapos, né, que é comemorada todo 20 de setembro no Rio Grande do Sul, mas em momento algum se mencionam os verdadeiros heróis dessa guerra, que são os lanceiros. E para mim foi uma honra, né, sair na escola realeza, que inclusive nesse ano subiu para a divisão especial com esse samba enredo, né, ganhou um padrinho, que é o Marcelo Adnet, que hoje é um apoiador dessa escola. De tão bom que foi esse samba enredo, o cara se encantou e virou um fã da escola de samba, e hoje ele é um apoiador da realeza. Todos os anos ele manda alguma contribuição lá para o pessoal, para que o carnaval saia e represente bem na avenida. Então, o carnaval para mim foi essa experiência foi super bacana. Saí em outros anos também, um outro ano, não em 2023, mas em 2024 eu saí na realeza de novo. Esse ano eu saí na Imperatriz Dona Leopoldina. Então, sempre que me convidam, eu vou para a avenida, porque é um lugar muito legal. E eu convido as pessoas a conhecer o Carnaval de Porto Alegre, que muitas vezes é hostilizado, até marginalizado, mas o pessoal que mantém aquilo ali, mantém com muito amor, né, porque sabe o quanto aquilo ali é importante em termos da nossa cultura. Eu, particularmente, gosto muito de carnaval. Estive lá na avenida esse ano, cobrindo as 2 noites do carnaval aqui pela TV Câmara, mas tão versátil é o gosto dele pelo carnaval, também pelo gosto musical, que também transita pelo rap. A gente também tem registro disso, que é a foto de número 3, que ele está apenas nada mais, nada menos que Racionais MCs, né? Essa foto aí foi um sufoco até chegar no camarim, mas valeu a pena cada obstáculo ali dos seguranças até chegar e tirar uma foto que para mim são os ícones da música brasileira, né? Tem uma contribuição muito especial e importante, principalmente para a juventude negra, né? Sobre as suas letras, tudo que os caras produziram ao longo desses mais de 30 anos, né? E eu me incluo nesse pacote aí porque eu comecei a escutar quando eu tinha 17, eu tenho 49, então lá já se vão 32 anos ouvindo rap nacional, né? Não que eu não goste do internacional, também gosto, mas o rap nacional para mim ele tem um impacto assim muito maior, né? Porque ele traz a realidade de um povo periférico, né? De uma negritude que vive ainda às margens da sociedade, mesmo pós-abolição, e a gente quer sair desse contexto, então não faz apologia nenhuma ao uso de droga, não faz apologia nenhuma à violência, muito pelo contrário, dá um papo reto e direto para que a gurizada não se iluda com essa vida fácil, né, de achar que daqui a pouco vai ganhar uma grana fácil e vai viver bem. Não tem dinheiro fácil. O que se dá para fazer nesse Brasil desigual é trabalhar, o resto é conversa. Se vai ser rico ou não, aí são outros 500, né? A não ser que se torne um jogador, um artista ou, quem sabe, um influencer. Mas até os influencers hoje estão caindo aí toda semana com a Polícia Federal de tanto envolvimento em confusão e falcatrua que estão fazendo. Pois é verdade. E essa foto é de qual ano? Essa é de 2023. 2023. Eles não estiveram... Foi aqui em Porto Alegre? Foi em Porto Alegre. Em 2024 veio só o Mano Brown, né, cantando Bug Night, que é um álbum individual dele. E esse ano eles não vieram, mas o Mano Brown teve aqui no Festival Turá, cantando também sozinho, sem a formação original dos Racionais. Agora eles estão fazendo shows nos Estados Unidos e tal. Eu acho que eles entenderam,
né, que não adiantava também ficar só batendo contra o sistema a vida inteira. Né? Vou bater, pô, os caras estão ficando velhos, já estão tudo na casa dos seus 50 e poucos anos, tá na hora de faturar e fazer um caixa extra, porque a velhice está chegando e a gente sabe que ficar velho no Brasil é gasto com remédio, é gasto com médico, é gasto com tudo. Acho que não só no ficar velho, né, mas... Porque eu não sei tu, Gui, mas eu já tô gastando com isso. Eu tô indo pelo mesmo caminho, só com 29 anos. Ai, eu não vou entrar né, nesses pormenores aí de idade. Mas, Márcio, gosta de carnaval, gosta de rap, o que mais que toca no teu rádio? No meu rádio toca... Eu gosto de Charme, né, R&B, eu sou fã de música black. E até às vezes eu pago meio que uns vale, porque meus filhos escutam outros ritmos e eu não sei nada, porque eu meio que me blindei, assim, eu ouço só o que eu gosto mesmo, sabe? Não estou muito aberto para outros tipos de ritmos musicais. Eu gosto de rap, R&B, samba, pagode, anos 70, 80. Eu gosto um pouco também de um groove, né? Um Jamiroquai, Incognito, banda Black Hill, Jorge Ben, Tim Maia, Sandra de Sá, essa é a minha vibe. Já que tu falou, eu vou pedir então para mostrar para nós a foto número 4, né? O que as pessoas, né, nessa foto dizem para ti quando tu diz que paga vale junto com eles? Os meus filhos, eu falo sem medo algum, são os maiores presentes que eu tive na minha vida. Eu perdi minha esposa em 2021, e não foi de Covid, foi de um câncer de mama, lutou durante 2 anos, não conseguiu reverter o quadro e para mim foi assim uma bênção, né, ficar com essas 2 crianças e saber da missão que eu tenho de criá-los nesse mundo tão difícil. Então quando eu pago esse vale para eles, na realidade é uma troca, um aprendizado constante. Na realidade, meus filhos eu acho que são a razão de eu estar aqui hoje, né? Eu até já entrei em alguns devaneios depois do falecimento da Aline, né? Se não fossem os meus filhos, eu não sei se eu estaria aqui, porque de repente eu não teria mais tanto sentido de dar continuidade, assim, porque foi uma relação de 25 anos, né? Onde a gente acabou tendo o Miguel, que está com 12, a Joana está com 8, e para mim foi muito difícil ter que comunicá-los no dia que a Aline partiu, porque eu não sabia o que fazer. Eu fiquei meio perdido, assim, como é que eu vou falar? Como é que eu vou enterrar a mãe dos meus filhos sem comunicá-los? Porque ela faleceu na madrugada, então a madrugada inteira aquela função de vai em funerária, vai fazer a certidão, o óbito, a certidão de óbito, né? Vai na função de ver roupa, ver isso, ver aquilo. E aí quando chegou de manhã, eu disse, eu tenho que falar para as crianças. E aí para mim, eu faço uma analogia, né? Para mim foi a decisão mais difícil do que apitar um Grenal, ter que contar para eles que a mãe tinha falecido. Né? Porque muito pequenos, o Miguel tinha 8, a Joana tinha 3, não tinha nem feito 4 ainda. Mas hoje a gente tá bem, eu acho que muita terapia, muito amor, muito acolhimento, né? Tendo uma rede de apoio bacana também. A avó materna é uma pessoa que é de minha confiança total, está sempre presente. A minha mãe me ajuda quando pode também. Né? Tem outras pessoas que também sempre me ajudam quando eu preciso dar uma saída, mas hoje a minha razão de viver são os 2. E o que tu gosta de fazer com eles? Pai, quando os 3 estão com tempo livre, né? Pai, eu gosto de ir no Parquinho da Redenção ali, sabe? Eu volto a ser criança ali, e ando na roda gigante, brinco com eles ali. Né? Eu tenho uma praça na frente da minha casa, que é a Praça da Encol, mas eu não frequento mais tanto como eu já frequentei. Eu acho que é um público mais hostil e eu procuro sempre um ambiente mais democrático onde eu vou me sentir bem. Então eu gosto de ir na praça, eu gosto de ir no cinema, né? Às vezes tem alguma peça infantil também, eu gosto de levá-los. Eles, desde cedo, têm esse costume de cultivar, né? E assistir teatro, cinema, algum show, né? Respeitem a cultura, que eles saibam quanto aquilo ali vai ser importante para eles no desenvolvimento deles como cidadão. E eles hoje, praticam algum esporte específico? Sim, o Miguel joga basquete, né? Tá jogando no Grêmio Náutico União, que é o clube que eu trabalhei por um bom tempo.
tô tendo a sorte dos meus ex-alunos da época do basquete serem os treinadores dele. Né? Esse ano eles ficaram em terceiro lugar no Campeonato Estadual Sub-12, foi muito legal. A Joana, eu estou tentando convencê-la de um ano que vem começar a jogar vôlei, porque também vai ser uma baita de uma mulher. Mas ainda ela está só nas atividades escolares. Ela faz teatro e dança no colégio, que já está de bom tamanho. Já estão encaminhados, não ficam totalmente ociosos. Não, assim. não, porque a nossa briga hoje, acho que vocês não devem ter, né, ou sobrinhos ou afilhados, não sei se tem filhos ou não, mas a grande briga hoje é contra as telas, né? Então, tentar ocupá-los o máximo possível. É inevitável que eles vão ter esse contato, é óbvio que se não tiver também vão ficar para trás, mas diminuir o máximo possível, né? Porque a gente sabe o quanto nocivo tem sido, né? E o quanto de acesso e pessoas que daqui a pouco estão tendo um contato com a criança que não deveriam estar ali. E eu sou muito atento a isso, né? Porque as informações estão à disposição. Esse ano teve um seriado, acho que muito importante, que passou, que foi o Adolescência, que abriu os olhos principalmente dos pais, né, de não deixar os filhos sozinhos dentro dos quartos, sem comunicação, porque eles estão dentro de um mundo que a gente muitas vezes não tem acesso. Então, quanto mais comunicação, mais diálogo aberto, franco, mas não impositivo, de uma maneira onde haja respeito, melhor, porque daí as coisas fluem. Com certeza, né? E que nem tu disse, o mundo hoje de um acesso tão fácil, A né? tudo. Uma coisinha tão pequena, tem que ter esse cuidado. Mas, Márcio, vamos caminhar um pouquinho mais para frente, Bora. virar mais algumas Vamos lá. páginas. Tu gosta de ler o quê? Eu gosto de ler... o último livro que eu comprei foi até um dos Racionais, tá? Mas eu gosto de ler bastante biografia, principalmente de autores negros. Eu tenho, nos últimos anos, eu admiro muito o trabalho da Bárbara Carini, que é a intelectual diferentona, que ela fez um manual do educador antirracista, que eu acho que é super importante, principalmente para quem trabalha em escola. Gosto de ler algumas biografias, né? Não consegui terminar ainda do Malcolm X, que para mim é uma das maiores lideranças, inclusive também tenho tatuado aqui. Ó. Eu tenho Angela Davis, Malcolm X e Muhammad Ali, né? Que para mim são 3 referências da negritude muito importantes, estão aqui. Tem algumas pessoas assim que eu admiro muito, mas são essas leituras que eu gosto de fazer. E óbvio que me atualizar quase que o dia inteiro buscando informações, né, do que está acontecendo. Então, mas são essas leituras que eu tenho feito ultimamente. E tu tem algum costume, alguma mania dentro de casa? É organizado? Não, eu sou bagunceiro, né, eu não nego, mas eu tenho uma mania. Eu acordo sempre com música alta em casa. Põe uma música para começar o meu dia numa batida bacana. Acorda cedo? Acordo 6 horas. 6 horas é o primeiro despertador, 6h30 é o segundo e aí eu saio da cama. Porque eu tenho a dinâmica de levá-los para a escola. A Joana entra às 7h45, eles estudam em escolas diferentes. E o Miguel entra às 8h20. Então eu tenho que deixar a Joana primeiro no Bonfim e depois levar o Miguel na Auxiliadora numa outra escola. Então, se eu atrasar 5 minutos de manhã, já faz muita diferença no trânsito. Então, é uma correria, assim. Acorda, já prepara café deles primeiro, para depois o meu, aí eu me arrumo, eles já deixam as roupas separadas um dia antes. Então, é uma dinâmica corrida, para não dar, como nem eu digo para eles, para não dar ladaia depois. E, Márcio, tem algum hobby? Gosta de cozinhar? Ou tem algo especial, assim, que tu gosta de fazer? Não sendo atividade física. Importante. Eu gosto de noite, sabe? Eu gosto de sair. Né? Então, quando chega perto de final de semana, eu já fico me coçando, assim, onde é que eu vou dar uma volta. Eu acho que o meu hobby, assim, ultimamente, eu gosto da noite, não de prolongar, mas de dar uma volta, circular, né? Conversar com as pessoas, né? de ver modelito de roupa de alguém, né? Eu acho que esse tem sido o meu hobby ultimamente. Momento da noite. Sim. Que gosta da noite, mas levanta cedo. Exatamente. Cedo. Não, mas só sai no final de semana. Durante a semana nem pensar. Um homem da noite, mas com responsabilidade. Total, Sim, total. exatamente. E falando isso aí de uma maneira, acho que assim, bem adulta, e é bem isso mesmo, né?
Hoje eu tenho total clareza e nitidez de que eu tenho 2 pessoas que dependem de mim. Né? Então não tem como, eu não posso ser irresponsável de ir porque eu gosto de sair na noite, daqui a pouco de arranjar confusão, ou de discussão, ou no trânsito. Né? Cara, qualquer coisa que aconteça, né, que fuja dessa normalidade, a culpa, no caso, vai ser minha, né, por irresponsabilidade. Então é tudo com prudência, né, tentando manter. Óbvio que não tem como ser 100% certinho em tudo no dia a dia. Uma coisa que outra, daqui a pouco escorrega um palavrão dentro do carro, né, uma buzinada, né, tá com um pouco mais de pressa, mas eu tento dar esse exemplo, até porque as crianças são que nem esponjas, né, eles filtram tudo. Então se eu não for uma pessoa equilibrada, se eu não tiver um comportamento que condiza com a responsabilidade que eu tenho com eles, automaticamente, quando eles se tornarem adultos, eles vão ter esse espelho do pai. Né? Pô, meu pai era um porra louca, meu pai era isso, meu pai era aquilo. Né? Então, eu vou dar continuidade a esse tipo de comportamento também. E não é o que eu quero. Márcio, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. A gente teria muitas outras coisas para abordar contigo, mas antes de encerrar, eu vou pedir para o pessoal deixar a foto número 5 preparada, que eu vou fazer uma perguntinha bem rápida antes de chamar ela. Mas é o seguinte, tu é um homem que trabalhava com apito e 2 cartões. Em relação aos cartões, para quem, objetivamente, para a gente poder encerrar, para quem você daria um cartão amarelo? Ou para que situação? Cara, amarelo daria... Não, é que o vermelho seria muito... Não dando a possibilidade de mudança. Mas o amarelo eu daria para essa desigualdade do nosso país, sabe? Acho que nós vivemos num país riquíssimo, num país que poderia estar num outro patamar se não houvesse tanta falcatrua, tanta roubalheira, sabe? E essa última notícia aí dessa semana, desses caras envolvidos no INSS ganhando 250 mil por mês para facilitar acesso, né? Pô, 250 mil para burlar o sistema, para passar pessoas para trás, sabe? Eu acho que uma covardia tremenda. Eu acho que o cartão amarelo seria para esses caras. Porque o vermelho não daria a possibilidade de mudança, né? O vermelho é extinguir. Eu acredito ainda numa mudança, eu acredito que ainda teremos um país um pouco menos desigual. E agora, 5, a foto número 5, para quem iria este cartão vermelho aí? Seria uma lista grande, tá? Ou para o quê? Para os racistas, para mim, cartão vermelho. Machista, para mim, cartão vermelho. Para os homofóbicos, cartão vermelho. Né? Para essa misoginia que se tem hoje em dia. Para todas essas mazelas que hoje a gente encontra no nosso dia a dia, eu daria um cartão vermelho. Porque é inadmissível, e eu vindo para cá, escutei ainda na rádio, que passando Santa Maria, me esqueci o nome da cidade. Uma mulher ontem, né, saiu com um novo parceiro, novo namorado e tal. O ex-marido não aceitando, foi lá, deu um tiro na cabeça do novo companheiro da mulher, matou. Deu uns tiros na mulher e covardemente se matou, né, um ex-brigadiano. Então, tipo assim, cara, é inconcebível um negócio desses. Sabe? Tem que acabar. Eu acho que as pessoas têm que entender que ninguém é dono de ninguém. As pessoas têm que estar com as pessoas porque querem. Não quer mais estar, respeita, vai doer, vai chorar. 1 semana, 10 dias, cara, segue a vida e vai embora. Sabe? E fim de papo. Porque, com certeza, esse rapaz que morreu tinha um pai e uma mãe, né? De repente tinha até filhos. Essa moça que tomou o tiro também deveria ter filhos. Cara, quem é que perdeu? Perdeu todo mundo nessa história. E o covarde foi embora sem pagar a penalização que ele deveria pagar. Infelizmente, são casos que a gente escuta cada vez mais e que são recorrentes. E são recorrentes. As pessoas gostam de tentar dar uma apaziguada e dizer que são casos isolados. Não são isolados, sabe? São casos recorrentes. E isso aí tem que ser trabalhado desde lá da infância, né? Porque as pessoas têm que compreender que todo mundo tem o seu livre arbítrio, né? Direito de ir e vir, assim como pode escolher com quem vai ficar. Ninguém tem posse de ninguém. Fim de papo. Márcio. Ainda bem que nenhum desses cartões vermelhos foi direcionado pra gente. Acho que deu tudo certo com o programa. Deu tudo certo. A gente se comportou. Nos comportamos. Acho que dessa a gente se saiu bem. Sim, sim. Antes de finalizar, Gui, vamos fazer rapidinho o nosso
quiz? Bate bola com Vamos, ele aqui? vamos. Bem rapidão, Bora. rapidão mesmo. Márcio, é o seguinte, perguntinha rápida, respostinha rápida. Vamos começar? Vamos. Um ato de coragem. Ter denunciado em 2014. Uma notícia que te deixa feliz. Um sorriso de uma criança. Uma notícia que te deixa triste. Uma injustiça. Uma covardia. Machismo. O medo. De antes do tempo. Uma esperança. De ver meus filhos grandes, bem encaminhados. Ser feliz é? Viver. É isso aí! Foi rápido mesmo. Foi rápido mesmo. Márcio, muito obrigado pela tua presença com a gente. Estou muito contente que tu veio aqui para conversar conosco. E um bom trabalho aí adiante. Muito obrigado pelo convite. E quem tiver aí a semana que vem, venham assistir que eu tomo posse como vereador na Câmara de Porto Alegre. Então, estão convidados. Aê, muito bem. Muito bem. Então tá, mais uma vez, foi um prazer estar contigo e também aqui com o Márcio Chagas. E fico triste que nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Pois é, ele que virou a página 2 conosco. Lembrando que se você sintonizou a TV Câmara agora já no finalzinho, não tem problema que em instantes a entrevista vai estar disponível no nosso canal no YouTube e você também pode rever este programa em reprises ao longo da nossa programação. Beijo, semana que vem a gente volta. Tchau! Beijo, tchau!